10 anos atrás, quando a gente falava de redes sociais, pelo menos na imprensa, né, Rosé, esse assunto entrava no caderno de tecnologia, né? Hoje, é incrível, você abre o caderno de política e tem Elon Musk e um ministro do STF no mesmo título, na mesma reportagem ali. Tamanha centralidade que tanto esses atores quanto essas empresas tomaram na discussão da política nacional e até internacional. Eh, Quando o Marco Civil foi aprovado, ele foi recebido como uma legislação muito vanguardista e, né, foi realmente, muito bem recebida pela crítica e pelos especialistas. E agora a gente vê que se tornou mais premente essa a revisão da constitucionalidade do artigo 19. O que mudou de 10 anos para cá, para as redes sociais terem ocupado esse papel tão central e hoje se virem ali alvos de tanto de ações quanto de projetos de lei para tentar, pelo menos, impor algum controle sobre elas. O que vocês veem que mudou nessa última década? Posso começar, João? Eu acho que muita coisa mudou. Uma delas eu já antecipei, é o fato de hoje a gente tem muito claro que elas são gestoras de informação, elas não são neutras ou meros espaços que vão ser ocupados pelos usuários. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter percebido que, por uma série de razões, incluindo os modelos de monetização que são adotados por essas plataformas, essa gestão da informação tem sido cada vez mais disfuncional. Ou seja, ao invés de muitas vezes privilegiar um fluxo de informações equilibrado, muitas vezes o que é que acontece? Há o privilégio, o favorecimento de conteúdos de desinformação, de fake news, de conteúdos atentatórios a direitos básicos, incluindo os democráticos. E por que isso acontece? Porque há uma indústria da desinformação que muitas vezes não só não é contida pelo modelo de monetização das plataformas, como muitas vezes é estimulada e incentivada por esse tipo de modelo. Então, a gente percebeu que, sem entrar no mérito dessa gestão informacional, todos os nossos valores mais importantes, sejam os valores de mercado, sejam os valores da democracia, passam a estar comprometidos. Porque se o fluxo informacional, do qual depende o funcionamento regular dos mercados da democracia, ele é tão facilmente corrompido, se a gente consegue enfim, criar meios digitais em que muitas vezes conteúdos periféricos, que são apresentados e produzidos por agentes mal intencionados, ocupem o centro do debate, afastando por completo, aí sim, aqueles conteúdos de maior qualidade, há um problema muito sério a ser equacionado aqui. Então, talvez esse seja o principal problema que nós identificamos, uma disfuncionalidade muito grande desses fluxos informacionais que abrem um espaço exagerado para mentira, para desinformação, para agentes inautênticos, para agentes mal intencionados, sem que haja qualquer controle ou dever de cuidado por parte das plataformas para resolver isso. E enquanto não há essa iniciativa da parte delas, enquanto os seus próprios modelos de monetização não são, enfim, adequados para a gente resolver isso, não há outra alternativa se não pensarmos realmente em algum tipo de regulação para assegurar uma espécie de normalidade desse fluxo informacional. Eu acrescentaria o seguinte, eu acho que nós primeiro o debate sobre o Marco Civil, embora ele seja aprovado em 2014, ele é de alguns anos antes, teve acho que 2010 foi um ano chave, inclusive na discussão. Se você pegar naquele momento, era o começo de um modelo de funcionamento das plataformas digitais, em que elas entendiam o poder dos dados dos usuários. Elas entenderam que eu captando as informações sobre o comportamento que você, Guilherme, que você, Rosiane, tem sobre aquele conteúdo anterior, ela poderia entender melhor a perspectiva de você consumir ou não um conteúdo no futuro. Isso foi nos levando para uma lógica de feedback em loop, eh, que é praticamente o maior comportamento, o maior experimento comportamental que a gente já viu na história da humanidade, do qual todos nós somos partícipes. Que em parte, e isso tem a ver com o fato da capacidade deste modelo te entregar conteúdo que é relevante para os seus desejos, para os seus afetos, mas também como isso vai se tornando um modelo perverso que afasta tudo que a gente aprendeu como humanidade até 2010. Que era, o que que é o jornalismo? Né? O que que é vocês que praticam o jornalismo? Vocês estão o tempo inteiro buscando a relevância dos fatos que vocês estão trazendo, né? A relevância das opiniões que vocês estão trazendo. Vocês querem ouvir dois lados.
vocês não estão querendo inflamar a conversa, vocês querem buscar justamente iluminar o debate público. O modelo de funcionamento que busca o tempo inteiro a maximização do engajamento dos usuários, ele gera incentivos reversos para isso. E acho que isso foi ficando cada vez mais evidente nos últimos anos, e foi ficando claro também que se você não trouxer algum nível de responsabilidade, que não pode ser aquela responsabilidade total, que é o que a gente falava, isso vai gerar um modelo de silenciamento indireto das redes, mas que tenha que ser um modelo de responsabilidade maior do que as plataformas têm hoje, você acaba gerando uma escala absurda de conteúdos ilegais sendo veiculados com interesse das plataformas. Só para dar um exemplo, golpes e fraudes. Quantos de nós não conhecemos parentes, familiares, nós mesmos, que já tenham caído em golpes e fraudes? Eu aposto que quase 100% da população tem alguém num círculo de amizade ou de família que caiu em golpes e fraudes digitais. Por que as empresas não têm obrigações relacionadas à prevenção de golpes e fraudes? Por que elas, na prática, recebem, às vezes, boa parte desses golpes se dão por conteúdo impulsionado, por publicidade? Por que elas recebem dinheiro por um conteúdo completamente ilegal, fraudulento, que fere, enfim, na prática é uma violação ao Código Penal brasileiro, e elas não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Então eu acho que é nessa dimensão que a gente precisa olhar o problema.